Tá gravando. Ok. Joia. Então, olá a todos. Essa semana nós vamos falar de geometria para computação gráfica, que depois vai ser aplicada, né, para Deep Learning, né? Então, nessa semana a gente vai falar dos conceitos matemáticos, né, de geometria, topologia, que vão ser importantes para implementar as redes neurais para cenas tridimensionais. Hoje eu vou falar de geometria para computação gráfica e na próxima aula, na quinta-feira, eu vou falar mais especificamente da geometria ligada com visão computacional e exatamente o processo de aquisição de imagem. Então, essencialmente, vocês podem imaginar o seguinte, quer dizer, você tem imagens e modelos, né, como a gente já mostrou aqui no curso, né? O que a gente vai discutir hoje são as transformações geométricas que mapeiam modelos tridimensionais para uma imagem e também que são usadas para a modelagem de uma cena 3D, né? E aí, na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai discutir transformações geométricas que servem para reconstruir modelos 3D a partir de imagens. E vai ser importante para a reconstrução e para a aprendizagem de máquina baseada em cenas 3D. Então, isso aqui é todo o background que a gente vai usar. Só um instantinho aqui que eu estou com... Ok, vamos ver se agora vai tranquilo. Então, Alice, você podia desligar a tua câmera também, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, é geometria para computação gráfica. Essencialmente, o que a gente vai começar falando qual é a geometria da computação gráfica, né? Por que a gente precisa de uma geometria para a computação gráfica e quais são as características dessa geometria da computação gráfica. E, para isso, a gente tem que entender os usos e a funcionalidade que a gente precisa, né, desses fundamentos matemáticos para poder fazer computação gráfica. Então, com isso, a gente, na verdade, vai analisar os processos da computação gráfica, né? E, essencialmente, a gente já viu aqui os processos da computação gráfica, como eu falei, né? Eles podem ser divididos em modelagem e visualização. Então, a modelagem é a manipulação, né, de objetos, né, numa cena 3D, né? E a visualização é transformar essa cena 3D numa imagem. E, além disso, quer dizer, nós temos, né, variação ao longo do tempo, né, tanto dos objetos na cena quanto de fenômenos, né? E aí a gente tem animação, né, que vai implicar também em toda uma geometria que a gente vai usar para isso, para criar dinâmica, né, de cenas 3D, né? Então, se a gente for pensar nisso que eu falei, para modelagem, o que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos de uma representação dos objetos tridimensionais de uma cena. Depois, nós precisamos fazer operações geométricas com esses modelos. E, além disso, para a modelagem e para fazer uma série de outras aplicações ligadas com computação gráfica, nós precisamos calcular propriedades desses objetos, propriedades geométricas e etc., né? E para a visualização, o que a gente precisa? A gente precisa, na verdade, fazer simulação de ótica geométrica, porque a gente vai ver que a visualização ela é feita simulando uma câmera, né? Então, aí você tem um sistema óptico da câmera que vai projetar a cena 3D, os objetos de uma cena 3D, num sensor, né, e criar uma imagem. E, além disso, quando a gente tem a visualização, né, você vai passar por todo um processo de transformações para sair da cena 3D, quer dizer, na verdade, do espaço dos objetos, para chegar no espaço da imagem. Então, a gente vai passar por vários sistemas de coordenada, então, tem uma série de operações que são necessárias para você fazer essa transformação. E, finalmente, a gente vai ter a projeção desses dados para o plano da imagem, né?
Então, notem que nesse primeiro caso, quer dizer, para modelagem, nós estamos lidando com o espaço ambiente, o espaço tridimensional, né? O R3, o espaço euclidiano tridimensional. E para visualização, na verdade, nós vamos estar lidando na imagem com um espaço bidimensional, que é o suporte da imagem no sensor de uma câmera ou um outro dispositivo. Mas nós vamos partir da cena 3D, então nós vamos sair do R3, né, e vamos para um subconjunto do R2. Né? E, além disso, quer dizer, essas coisas a gente vai adicionar mais uma variável T, a dimensão tempo. Né? Então, a gente vai trabalhar com espaço-tempo, né? Tanto em 3D mais o tempo, quanto em 2D mais o tempo. Né? Então, quando a gente estiver trabalhando com modelagem, nós vamos ter objetos dinâmicos, então a dimensão vai ser 4, né? Espaço-tempo, dimensão 4. E quando a gente estiver trabalhando com imagem, a gente vai ter, na verdade, vídeos, né? Então, a sequência de imagens ao longo do tempo, que a gente vai ter 2D mais o tempo. Né? E note que aí o tempo é uma variável privilegiada, porque o tempo tem certas propriedades, né, físicas, né, que são diferentes das propriedades espaciais. A gente vai lidar muito com isso, né, essa dualidade espaço-tempo ao longo do curso. Então, esses aí são assim, os requisitos que a gente precisa, né, do ponto de vista funcional. Né? Mas a gente, além disso, tem requisitos computacionais, porque a gente vai usar a computação gráfica para fazer computação. Né? E aí tem dois tipos de requisitos importantes. Um que é sobre os elementos geométricos dessa cena tridimensional e outro sobre as operações com esses elementos geométricos. Então, o que a gente gostaria do ponto de vista computacional é que a descrição desses elementos geométricos fosse a mais simples e natural possível e, na realidade, que a gente tivesse descrições de uma maneira estratificada, quer dizer, que você pudesse construir construções geométricas mais complexas, né, tanto do ponto de vista geométrico quanto topológico, a partir de blocos básicos simples, né, e de operações simples. Né? Então, isso aí seria a parte da representação da cena, dos objetos geométricos. Por outro lado, né, para as operações geométricas, o que a gente gostaria primeiro é que tivesse uma implementação eficiente, né, para a gente poder fazer simulações e coisas assim. E depois, para simplificar o sistema como um todo, e também por uma questão de elegância, nós gostaríamos que a gente tivesse um esquema unificado, quer dizer, que as operações todas configurassem uma álgebra que você vai aplicar de maneira única, né, como se fosse uma álgebra fechada, né, e com toda a coerência necessária. Então, baseado nesses requerimentos, o que a gente gostaria, na realidade, é de ter uma implementação computacional onde tanto essas representações dos elementos quanto as operações, elas fossem uma extensão, né, da linguagem que a gente está trabalhando, né? Extensão dos tipos básicos e dos operadores. Como, por exemplo, em C++, né, que você tem sobrecarga de operadores e sobrecarga de objetos. Né? Então, por exemplo, numa linguagem de programação como C, né, você tem os tipos, né, inteiro, ponto flutuante. Né? O Alisson, de fato, estava mostrando isso em Python na aula passada. Né? Mas, por exemplo, você poderia querer trabalhar com números complexos. Né? Então, você pode, além de ter números inteiros e números ponto flutuantes, você pode ter números complexos. Né? E as operações, né, por exemplo, de adição, subtração, né, você pode estender ela para números complexos, obviamente, de acordo com as regras, né, desse tipo de abstração matemática. Né? Então, esses são os requisitos que nós gostaríamos de ter do ponto de vista computacional. Então, baseado nisso, a gente vai tentar chegar no que seria a geometria da computação gráfica. Então, quais são os candidatos? Pelo que eu falei antes, né, a gente vai estar trabalhando para modelagem no espaço euclidiano, né, no R3.
Então, o natural aí seria escolher a geometria euclidiana, né? A geometria euclidiana é a geometria natural para a descrição do espaço-ambiente, mas tem duas desvantagens, que a primeira é que, em termos das operações, a geometria euclidiana não permite uma representação unificada. E eu vou explicar isso com mais detalhe na sequência, né? E, por outro lado, a gente viu que, quando a gente vai fazer visualização, a gente precisa fazer a projeção do espaço tridimensional da cena para o espaço bidimensional da imagem. E essa projeção, ela, na verdade, corresponde a uma transformação perspectiva. E esse tipo de transformação está fora da geometria euclidiana. Então, a segunda opção seria trabalhar com geometria projetiva. Então, a geometria projetiva, ela exatamente tem incorporada nela a projeção perspectiva, né? E ela tem muitas vantagens, porque ela contém o espaço euclidiano. Então, a gente trabalhar com geometria projetiva, a gente pode fazer tudo que a gente faz no espaço euclidiano. Ela unifica as operações, né, numa álgebra elegante e eficiente, e ela permite a gente fazer projeções, né, em particular a projeção perspectiva. Tem uma desvantagem, que quando você passa para o espaço projetivo, a gente vai ver, você precisa de uma representação que vai ocupar mais espaço de memória, né? E, consequentemente, também a computação vai ser um pouco mais custosa do ponto de vista de tempo de processamento, né? E a gente quer balancear essas duas coisas. Então, qual é a solução? A solução, na verdade, seria combinar as duas coisas. Então, em termos da representação, o que a gente vai fazer é, para representar os elementos, a gente vai usar uma representação euclidiana, não vai ocupar muito espaço, e quando a gente estiver fazendo modelagem e outras operações no espaço euclidiano, vai ser o mais eficiente possível. E, para os operadores, a gente vai usar operadores que são tanto euclidianos quanto projetivos. Quando a gente precisar fazer, por exemplo, uma transformação perspectiva, a gente vai usar um operador projetivo. Mas, para modelagem, a gente usa os operadores euclidianos, né? Então, isso é uma coisa que vai ter um custo-benefício ótimo, né? Então, com isso, né, para a gente fazer as computações, né, a gente vai seguir essa mesma coisa, né? Quer dizer, a gente vai, para as operações básicas, usar operações euclidianas, e para transformações, a gente vai usar transformações projetivas, porque isso é a chave de ter uma álgebra que ela é unificada, né? E dá para implementar isso fazendo conversões quando é necessário, né? Isso, obviamente, depende do sistema, da linguagem, etc., né? Mas a gente viu, por exemplo, na aula de ontem, né, que, por exemplo, o Python, né, com implementações corretas, ele permite fazer isso, né? Não estou dizendo que isso tem no PyTorch 3D, mas isso aí seria o ideal, né? Isso foi o que a gente desenvolveu no curso antes de entrar em Machine Learning, e tinha esse tipo de implementação, né? E é bom ter isso em mente, né? Então, vamos começar agora estudando tanto a geometria euclidiana quanto a geometria projetiva, e vendo como a gente combina essas duas coisas, né, para ter a geometria da computação gráfica, né? Então, começando com o espaço euclidiano, né, o espaço euclidiano, por definição, é um espaço vetorial n-dimensional, e no caso aqui a gente está interessado com a dimensão 2, que é da imagem dimensão 3 do espaço-ambiente, e, eventualmente, a dimensão 4, né, que seria a dimensão de um espaço-tempo, né, tanto para a imagem quanto para filme ou para uma animação tridimensional, né? A outra questão, quer dizer, que o espaço euclidiano não é somente um espaço vetorial. Ele é um espaço vetorial que tem um produto interno. E esse produto interno, ele vai dar uma métrica para o espaço, e a gente vai explorar isso muito, né, para calcular propriedades e coisas assim, né? Tem uma norma, né?
E, além disso, o espaço euclidiano tem um sistema de coordenadas natural que vai ser importante para a gente fazer aplicações. E, finalmente, quer dizer, em termos de matemática, né, por ser um espaço vetorial, né, o espaço euclidiano, na verdade, é assim, natural para você poder trabalhar com álgebra linear. Né? E a gente vai explorar muito isso, né, principalmente em termos de implementação, né, quer dizer, nas aplicações de machine learning, quer dizer, você tem por trás ali álgebra linear, então isso está em conformidade com tudo que a gente vai fazer para a aprendizagem de máquina. Então, quais são os elementos e as operações, né, de um espaço vetorial? Né? Então, a representação é um vetor, né? Aqui eu estou dando o exemplo de dimensão 2 por simplicidade. Né? Então, nós temos que implementar um construtor e um destrutor, né, de vetores. Né? E, essencialmente, um espaço vetorial tem duas operações básicas. Né? A operação de soma de vetores e de multiplicação por um escalar. Né? E, além disso, você tem que definir um elemento neutro, um elemento zero ali. Né? Então, essas três abstrações, né, definem um espaço vetorial. Né? Só que, como eu falei, né, o espaço euclidiano ele tem uma norma, tem um produto interno que define a métrica. Né? Então, esse produto interno vai ser importantíssimo para uma série de operações. Né? Por exemplo, a norma ela define o conceito de distância entre pontos no espaço, comprimento de certos objetos, por exemplo, um segmento de reta, uma coisa assim. Né? E, além disso, o produto interno ele permite você definir ângulos. Né? E aí, com isso, você tem todas as propriedades interessantes para fazer modelagem e uma série de outras operações. Né? E, além disso, nessa questão que a gente falou, quer dizer, você pode identificar, por exemplo, porque você tem uma dualidade entre pontos e direções. Né? Então, se você tem, né, um sistema de coordenadas, né, e você tem um ponto nesse sistema de coordenadas, esse ponto ele é um vetor, né? Um vetor aqui x, y, z, né? Que tem as coordenadas com componentes x, y e z. Né? Então, você pode imaginar ele como um ponto no espaço, mas ele, na verdade, é um vetor que sai da origem, né, e vem a esse ponto. Né? Então, se você calcula, né, por exemplo, o comprimento desse vetor, né, a distância dele à origem, e, na realidade, quer dizer, as componentes aí coordenadas são as coordenadas de representação do vetor nessa base, que é a base do espaço. Né? Por outro lado, eu posso ver, né, na verdade, esse vetor como não sendo um ponto, mas sendo uma direção. Né? Uma direção aqui que eu quero imaginar só como uma direção, então eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir, né, esse vetor, né, pela norma dele, e aí eu teria uma coisa que é interessante, que se eu tenho uma base aqui, eu posso imaginar uma esfera unitária, então nessa esfera unitária, todos os pontos na esfera, né, tem norma 1, distância 1 da origem. Né? E são todas as direções possíveis, né, a partir desse ponto, que é a origem, no espaço tridimensional. Né? E a gente vai usar isso muito, né, como uma coisa para poder fazer cálculos. Né? E essa eu coloquei ali como referência a origem, mas você pode, por exemplo, ter uma superfície, e aí você tem o plano da tangente da superfície, né, e você tem a direção normal. Essa direção normal você pode imaginar como um vetor, né, que é a direção do plano tangente, mas você imagina que esse plano tangente está situado nesse ponto aqui, porque é a tangente da superfície nesse ponto. Né? Então, são construções que a gente vai precisar muito para fazer Eu não estou escutando, sou eu? geometria. Oi? É, todo mundo não está escutando ou só você? Acho que Aqui é um tá problema normal. agora. É, tá normal aqui também.
Então, ver se você... bom, se está todo mundo escutando, você podia tentar entrar e sair, ver se vai melhorar a sua conexão, alguma coisa assim. Porque aparentemente o meu microfone está ok. Se por acaso mais alguém tiver algum problema de não estar escutando, avisem, e o Alisson está aí no backstage, ele pode tentar ajudar, pode se comunicar com o chat. Bom, então, continuando, né, como eu estava falando, o espaço euclidiano, né, um espaço vetorial que tem uma norma, e dessa norma a gente tira todas as propriedades métricas que eu falei, né? E além disso, como eu falei, o espaço euclidiano ele tem, né, uma representação por uma base natural, né? Então ele tem a base canônica, que seria exatamente os vetores E1, E2 e E3, né? Então você pode imaginar que são os vetores unitários, né, como eu falei, que mostram essas direções aqui, né, que seria o vetor 0, 0, 1, né, 0, 1, 0 e 1, 0, 0. Né? Então, aí isso, na verdade, é meio arbitrário, né? Normalmente se diz x, y, z. Então, esse aqui seria o x, seria o y e seria o z. Né? Mas também é denotado como E1, E2, E3 ou x1, x2, x3. Né? Tem várias notações disso. Né? A coisa importante, né, como eu falei, né, quer dizer, é que essa base canônica é uma referência. Mas a gente pode criar uma outra referência, né, que também vai representar o espaço euclidiano que não seja essa base canônica. Por exemplo, poderia ter uns vetores aqui, W, né, K, né, deixa eu trocar aqui, desculpe. Podia ter os vetores I, J e K, né? Então, uma outra base e seria uma representação totalmente válida. Só que esse ponto aqui, nessa base, teria coordenadas diferentes, né? E a gente vai ver que é possível você fazer uma mudança de representação e mudar a base significa mudar as coordenadas de relação para essa base para essa. São coisas que a gente vai fazer quando trabalhar com modelagem, né? Então, você tem a base canônica e o que é chamado, né, dos quadros de coordenadas, né, ou referências, né, e vão definir sistemas de coordenadas diferentes no espaço euclidiano. Né. E, bom, como o espaço euclidiano é um espaço vetorial, as operações que definem transformações euclidianas, na verdade, são os operadores lineares. Né? Então, é uma transformação do Rn para o Rn, né? E as operações lineares, por definição, né, usam aquelas operações básicas, né? Que elas são invariantes as operações que definem um espaço vetorial. Quer dizer, então, ela tem que ser invariante a soma de vetores aqui e a multiplicação por escalar. Quer dizer, a invariância significa que eu posso aplicar um operador linear antes de fazer a operação ou depois de fazer essas operações. Né? E isso aí tem propriedades muito importantes, porque, em particular, os operadores lineares são inversíveis, né? Exatamente, eles têm uma invariância linear, que significa que eles mapeiam subespaços do espaço euclidiano e outros subespaços, né, da mesma dimensão. Né? Então, aqui ele mapeia, por exemplo, linhas em linhas, mapeia a origem na origem. Né? Então, como consequência disso, as operações lineares, né, no espaço euclidiano vão corresponder a escalamentos, né, que está aqui, né, rotações e cisalhamentos. Né? Essencialmente são os exemplos importantes de operações lineares. Né? Obviamente existem outros, né? Mas esses são os que a gente vai usar muito em modelagem. Né? E a outra coisa que é muito interessante e importante que eu falei, quer dizer,
exatamente por ser, né, um espaço vetorial, né, nós podemos representar os elementos como vetores e essas operações como uma matriz, né? Então, essencialmente, existe, né, um isomorfismo entre uma álgebra de operadores lineares e a álgebra de matrizes. Isso aí é a chave para a implementação, que a gente vai usar a álgebra linear. Então, essencialmente, quer dizer, aplicar uma transformação linear no vetor significa multiplicar esse vetor por essa matriz, né? E aqui a gente tem a representação, né? Então, aqui eu estou usando uma matriz 2 por 2 para representar essa transformação linear e um vetor, né, 1 por 2, e aí você fazer a multiplicação exatamente corresponde a uma transformação linear, né? E, além disso, né, quer dizer, além das transformações lineares, existem uma família de operações que são importantes para a modelagem, que são muito naturais, que são as isometrias. O que é isometria? A isometria é uma transformação que preserva a métrica. E isso é fundamental no espaço euclidiano, porque eu falei, tem uma norma e define uma métrica. Então, significa que é um operador que, se eu aplicar o operador, ele não vai mudar a norma desse vetor, né? Então, vai preservar a métrica. Então, isso implica, primeiro, né, que esse operador ele é inversível, ele vai ser dado por uma matriz ortonormal, né? Então, não é uma matriz qualquer, quer dizer, é uma classe de matrizes aqui que seria ortonormal, né? E as transformações que a gente tem aí, na verdade, são a rotação, né? O espelhamento, né? Mas agora, essas duas operações são operações lineares que a gente viu ali, né? Mas tem uma outra operação, que é uma isometria, que não está contida, né, nas operações lineares, transformações lineares, que é a translação. Por quê? Se a gente for ver aqui, quer dizer, uma das propriedades aqui, né, dos operadores lineares é mapear a origem na origem, né? E, obviamente, a translação não faz isso, né? Então, a translação não é uma operação linear, mas é uma isometria e é fundamental para a gente poder fazer modelagem, né? Imagina, por exemplo, você tem uma cena, você tem um objeto num certo ponto e você quer mover ele para outro ponto, você quer fazer uma translação. Então, é uma operação fundamental. E o problema é que ela não pode ser representada por uma matriz, né? Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai ver um pouco mais à frente. Então, uma solução seria a gente, na verdade, juntar as duas coisas, em vez de ter operações, né, transformações lineares e translações, a gente ter um conjunto de transformações expandido, né, que seriam as transformações afins, né? Então, o que é uma transformação afim? Essencialmente, é combinar, né, uma transformação linear com uma translação, né? E as transformações afins, as propriedades delas são o seguinte: elas preservam razão e preservam proporções, né? E, obviamente, como eu falei, por definição, elas incorporam as transformações lineares e as translações, né? Mas qual é o problema? E o problema é que a gente perdeu aquele isomorfismo entre transformações lineares e operações com matrizes, porque a gente não tem um isomorfismo de transformações afins com uma álgebra que a gente pudesse trabalhar de maneira computacional, porque a gente precisa, além de ter uma matriz na representação, tem que ter um vetor de translação. Então, são duas operações casadas que não são fechadas, né? Então, isso é um problema naquele sentido que eu falei, de ter um esquema unificado para as operações, em particular para as transformações, né? Então, assim, o que a gente gostaria aqui, né, que fosse, né, assim, as operações, né, que a gente vai usar
no espaço euclidiano para computação gráfica, para modelagem, né, e trabalhar com cenas 3D. Né? Conceitos que a gente quer preservar, quer dizer, são exatamente conceitos de congruência, de similaridade, né? E a gente precisa, na verdade, de transformações que são isometrias, né, que são movimentos rígidos, e, em geral, a gente vai querer também escala uniforme, né? E com isso a gente vai ter, né, certas invariâncias, né, que, por exemplo, preservam paralelismo, né, que é uma das definições do espaço euclidiano, né, preservam ângulos, né, como a gente viu, está ligado com ao produto interno, a métrica. Né? Então, essas operações aqui, baseadas nesses conceitos, são as operações naturais para modelagem. Mas, como eu falei, elas não têm uma representação unificada. Né? Então, para resolver isso, o que a gente vai fazer é recorrer ao espaço projetivo. Né? Então, agora a gente vai estudar a geometria projetiva. De fato, a geometria projetiva tem várias maneiras de estudar e de descrever. Né? Eu vou usar aqui, né, uma descrição que é construtiva da geometria projetiva. Você tem um outro tipo de descrição, que é uma descrição axiomática. Né? Porque, como eu falei aqui, né, a geometria euclidiana ela preserva paralelismo. Quer dizer, um dos axiomas da geometria euclidiana é que duas retas paralelas não se encontram. Né? Então, se você questionar esse axioma, né, você dizer, não, duas retas paralelas se encontram, você tem que criar uma geometria diferente da geometria euclidiana. E isso é a maneira de derivar a geometria projetiva de maneira axiomática. Né? Mas eu vou usar um outro tipo de derivação aqui, que é uma descrição construtiva do espaço projetivo. Quer dizer, eu vou construir o espaço projetivo de uma maneira que a gente vai ter as propriedades que a gente quer e que é equivalente à descrição axiomática. Né? Então, como a gente vai fazer? Né? Eu vou começar com exatamente o que é o modelo do espaço projetivo. Então, para imaginar o modelo do espaço projetivo, a primeira coisa é o seguinte: a gente vai pensar no espaço euclidiano, mas não como um espaço vetorial comum. A gente vai pensar no espaço euclidiano como um espaço de classes de equivalência. Tá? Então, geometricamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai dizer que o espaço projetivo real, né, de dimensão 2, né, na verdade, ele corresponde a um R3 que a gente retira a origem. Né? Então, você imagina que o RP2, né, ele é um espaço de classe de equivalência porque, essencialmente, um elemento do espaço projetivo de dimensão 2, na realidade, está associado com uma reta que passa pela origem, né? Embora a origem não faça parte do espaço. Né? E ele é uma classe de equivalência porque todos os pontos, né, ao longo dessa reta, né, correspondem ao mesmo elemento do espaço projetivo, porque é uma classe de equivalências. Né? Então, aqui, quer dizer, se eu tenho um ponto P, né, que é dado por um representante aqui, XYZ, né, ou X1, X2, X3, né, qualquer outro ponto lambda P, né, vai ser o mesmo elemento. Né? Então, a gente pode dizer que o espaço projetivo, no caso, né, de dimensão 2, né, ele corresponde a um espaço euclidiano com uma dimensão a mais, da onde a gente retira a origem. Né? E nota que isso aí vai gerar uma decomposição do espaço, que eu vou falar daqui a pouco, que é uma coisa muito importante, é uma das características principais do espaço projetivo. Né? Então, assim, como eu falei, né, no espaço euclidiano, eu falei que tinha aquela dualidade entre pontos e direções. Aqui, quando a gente coloca isso no contexto do espaço projetivo, né, ganha uma outra dimensão, né? Literalmente, né? A gente tem uma dimensão a mais aqui. Né? A gente vai ver como explorar isso. Então, como eu falei, quer dizer, você pode imaginar que
essa estrutura do espaço projetivo permite a gente ter uma decomposição, porque eu posso, na realidade, como é uma classe de equivalência, normalizar os elementos, né? Porque qualquer ponto no espaço projetivo eu posso simplesmente multiplicar por um escalar e eu tenho o mesmo representante desse elemento na classe de equivalência, né? Acontece que o espaço projetivo não contém a origem. Então, nota que esse lambda aqui tem que ser diferente de zero, tá? Então, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso dizer, na verdade, que se eu fizer essa normalização, eu vou decompor o espaço projetivo em dois planos. No caso, o espaço projetivo de dimensão 2, né? Então, eu tenho um plano que eu estou normalizando que aquele lambda, né, é igual a 1, né? E a coordenada x3 é igual a 1, né? Então, eu posso imaginar que os representantes de todos os pontos nesse plano que é paralelo a essa dimensão aqui, né, x1, x2, né, e na direção x3, né, então é um plano que está na altura x3 igual a 1, né, e ele representa todas as direções aqui, quer dizer, as retas, né, que partem da origem, né, e tem essa coordenada, né, x1 sobre x3, x2 sobre x3 e 1, né? Então, eu estou supondo que eu vou dividir por x3 para ter o representante aqui. Então, isso aí é uma decomposição, né? E a gente chama esse plano que está na altura 1 aqui em x3 do plano afim mergulhado, tá? Então, nota que eu falei plano afim, né? E, por outro lado, quer dizer, eu tenho que incluir os representantes que não podem ser representados no plano afim mergulhado. Quais são esses representantes? São os representantes que têm a coordenada x3 igual a zero, porque eu não posso, né, multiplicar nem dividir por zero, porque senão eu estaria com um elemento que seria 0, 0, 0, que não está no espaço projetivo. Então, os elementos do espaço projetivo que estão sobre esse plano x3 igual a zero são as retas que estão sobre esse plano, que é o plano x3 igual a zero, né? Então, com isso, nós temos essa partição, né, que a gente pode imaginar por essa estrutura que o espaço projetivo é uma classe de equivalências, né, que a gente tem o plano afim mergulhado, onde são os elementos que você tem o x3, né, o último elemento, diferente de zero, e o plano que a gente chama o plano ideal, né, que são os elementos que têm o x3 aqui no caso igual a zero, né? Então você pode imaginar na realidade que essas duas classes de equivalência eu posso representar como pontos, né, nesse plano e pontos nesse plano, mas esses pontos na realidade são direções, né, que partem da origem, né? Então aqui esse ponto aqui essa direção que parte da origem e aqui esse aqui também, né? Só que de uma maneira diferente, né? Isso aqui essas direções são transversais ao ponto e essas direções estão contidas ao plano e essas direções aqui estão contidas no plano. Então essa é a grande diferença entre o plano afim mergulhado e o plano ideal, né? E com isso a gente vai ver mais adiante, né, que a gente pode imaginar que esse plano, né, dos pontos ideais seria pontos que estão no infinito, né? Porque se você falar na geometria euclidiana, quer dizer, você pode imaginar que essas retas paralelas se encontram no infinito, né? E a gente vai ver que de fato isso acontece, né, no espaço projetivo, né? Então, com isso, nós temos, né, as coordenadas homogêneas, quer dizer, que as coordenadas homogêneas a gente exatamente deixa implícito essa normalização, quer dizer, que um ponto P, um elemento P do espaço projetivo, ele é equivalente ao elemento lambda P, né,
e a todos os pontos, né, que multiplicam os correspondentes, né? Então, como eu falei, você tem essa decomposição, você tem os pontos afins, né, que estão nesse plano π, que é esse plano π aqui, né, que tem o x3 igual a 1, né? E aí você tem os pontos ideais, que são todos os pontos que não estão nesse plano π, né? E como eu falei, né, aqui a representação, né, do elemento que é normalizada seria x1, x2 e 1, né? Com esse x3, né, sendo 1 diferente de 0, né? E o lambda é 1 sobre o x3, né? E os pontos ideais, a representação é x1, x2, 0, né? O x3 igual a 0, e agora esse lambda aqui é 1, né? E dividir por lambda ou multiplicar por lambda, sendo 1, não tem nenhum problema, né? E, para pensar de uma forma geral, né, a coordenada homogênea, os pontos homogêneos gerais, eles têm essa forma x1, x2, x3, onde a gente não faz distinção se o ponto está no espaço afim mergulhado ou se está no plano ideal, mas a gente tem como detectar isso analisando a coordenada x3, né? E com isso, né, a gente vai chegar nessa afirmação que eu fiz aqui, né, que exatamente retas paralelas aqui nesse plano afim mergulhado vão se encontrar em pontos, né, nesse plano ideal, né, que são dos pontos no espaço ideal que estaria no infinito, né? A outra coisa importante disso é que na hora que a gente coloca a geometria projetiva, nota que a gente colocou uma coordenada a mais, né? Então, se a gente for pensar no plano afim mergulhado, quer dizer, que é um plano que está na altura, né, x3 igual a 1, né, e eu fizer uma operação de cisalhamento, né, que eu vou pegar e fazer uma translação aqui, né, ao longo dessa direção que é paralela a essa direção, né, do plano, né? Então, isso aí, por definição, é uma translação, né? E eu consigo fazer isso porque, assim, eu sempre vou dividir por x3, né? Então, isso aqui o x3 vai fazer com que isso aí funcione, né, do jeito natural, né? Quer dizer, então é um cisalhamento na direção x3 ou w, né? Porque muitas vezes você diz que as coordenadas aqui seriam x, y e w, né? Para dizer que esse w é uma coordenada especial, né? E aí com isso a gente tem a translação incorporada numa transformação projetiva, né? Resolve aquele primeiro problema que a gente viu, né? E a segunda coisa que a gente queria era ter uma transformação perspectiva, né? E a transformação perspectiva, a gente vai ver o seguinte, que ela faz exatamente aquilo que eu falei, né? Ela vai mapear pontos que estão no espaço afim, né? O espaço afim mergulhado em pontos ideais, né? E ela exatamente mexe com essa última coordenada, na coordenada W ou a coordenada que seria o x3, né? Nota que aqui, né, a gente está mexendo com essas duas, mas baseada no x3, né? E aqui a gente está mexendo no x3 independentemente, né? Que é implicado pelo x2, x1, x1 e x2 aqui, né? Então, tem uma dualidade entre essas dois tipos de operação aqui, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente faz isso, a gente está mudando, né, a subclasse de equivalência, né, entre os pontos afins e os pontos ideais, né? E a gente diz, né, que esses pontos, né, são exatamente os pontos de fuga, né, que tem a ver com a transformação perspectiva.
que significa isso? Significa que se você tem, né, duas retas paralelas no espaço afim, né, elas não vão se encontrar nunca no espaço euclidiano, né? Mas se eu estou olhando, né, no espaço projetivo, eu posso fazer um mapeamento que vou transformar pontos afins em pontos ideais, e aí essas retas vão passar, que são paralelas originalmente, vão passar a se encontrar num ponto ideal, que é o ponto de fuga, né? E a gente tem, na verdade, associado às direções principais do espaço projetivo, os pontos de fuga principais, que isso foi muito usado pelos artistas, né, na Renascença, para pintar aqueles quadros com perspectiva e etc. Né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como acontece isso. Né? Como é que a gente pode fazer duas retas paralelas se encontrarem. Né? Então, nota o seguinte, como a gente tem classe de equivalência, né, um ponto no espaço afim é um ponto aqui, mas ele é equivalente a todos os pontos ao longo dessa reta aqui que parte da origem. Né? E uma reta no espaço afim, né, ela vai ser, na verdade, um plano, né, no espaço projetivo que cruza a origem aqui, né, um plano que passa pela origem e essa reta aqui está no plano. Né? Então, essencialmente, duas retas no espaço afim mergulhado, né, nesse plano aqui, correspondem a dois planos, né, que se encontram, né, na origem, né, e, por consequência, né, eles também têm a interseção deles, é uma reta que está no plano ideal aqui. Então, essa reta aqui, na verdade, ela é um ponto que está no espaço ideal, né? Esse plano, né, que seria dos pontos ideais. Então, essas duas retas, de fato, elas se encontram nesse ponto aqui ideal. Né? E se você for olhar, quer dizer, esse ponto ele seria a projeção da direção dessas retas paralelas nessa direção aqui. Né? Quer dizer, essa direção aqui, né, ela é a mesma direção dessas retas paralelas, né, ou de quaisquer outras, porque qualquer reta paralela aqui vai corresponder a pontos que vão se encontrar na origem e vão ter como interseção essa reta. Né? Então, por definição, isso que acontece, e o que é muito interessante é que isso acontece na projeção perspectiva e em fotografia. Você pode imaginar o seguinte, por exemplo, você está olhando com uma câmera de cima, né, uma estrada. Então, você tem a borda da estrada aqui, duas retas paralelas, né? E, na verdade, essa estrada vai continuando e essas duas bordas nunca vão se encontrar. Mas se eu coloco a câmera inclinada, né, e vejo uma imagem dessa câmera, essas retas aqui, né, aqui tem a linha do horizonte, né, mas essas retas da estrada elas vão se encontrar num ponto ideal, que é o ponto de fuga. Né? E esse ponto de fuga corresponde exatamente na transformação projetiva num elemento do plano ideal. Né? Exatamente fazendo essa transformação aqui, a gente está mapeando, né, essas retas aqui que estão no espaço euclidiano, né, olhando de cima, né, numa representação onde a gente tem esse elemento aqui. Né? Para chegar nisso, a gente vai fazer mais algumas coisas, porque aqui a gente estaria transformando uma coisa que é tridimensional, né? Eu estou olhando retas, olhando numa câmera de cima, né? Numa coisa que é bidimensional que está nessa imagem. Então, de fato, aqui é como se eu tivesse, né, nessa imagem aqui, o plano, tivesse uma câmera aqui olhando assim de cima, né? Aí nessa aqui, né, eu tenho o mesmo plano, mas aí agora eu tenho uma câmera que está olhando assim. Né? Então, fazer essa transformação aqui, né, e olhar isso numa imagem, né, é uma transformação projetiva, né? Perspectiva, que tem perspectiva. Bom, então a gente falou bastante de transformações projetivas. Então, o que é uma transformação projetiva? Essencialmente, né, e o que é bacana aqui, que a transformação projetiva ela é um operador linear
mas em Rn+1, né? Aqui eu estou colocando R4, porque eu estou imaginando que a gente vai estar trabalhando no espaço euclidiano 3D e tem que aumentar uma coordenada, né? Então, em geral, a transformação projetiva do espaço Rn vai ser um operador linear num espaço Rn+1, né? Então, aqui a gente tem exatamente aquele isomorfismo, né, entre a álgebra de transformações projetivas e uma álgebra de matrizes. Só que agora são essas matrizes que têm dimensão n+1, né? E aí a gente diz que essa matriz, né, é a transformação projetiva induzida por essa transformação T, né? Agora, nota o seguinte, qual é a grande diferença, né? Porque a transformação projetiva é dada por um operador linear, mas ela não é um operador linear propriamente dito, porque, como eu disse, o espaço projetivo é um espaço de classe de equivalência, então ela é bem definida a menos de um fator de escala. Então, do mesmo jeito que um ponto, né, um elemento do espaço projetivo, né, ele é equivalente a, por exemplo, um elemento P, né, ele é equivalente a um elemento lambda P, né, uma transformação T vai ser equivalente a uma transformação lambda T a partir de um escalamento com esse lambda diferente de zero, né? Então, assim, a gente tem que levar em conta, né, que exatamente ela é definida a menos de uma escala, né? E aí tem toda uma implicação de você poder trabalhar com isso e poder fatorar essa escala, né? E aí, com isso, a gente chega exatamente em entender estruturalmente uma transformação projetiva, porque a gente pode dividir a transformação projetiva nessa representação matricial, né, em 4 blocos, né? Então, esse primeiro bloco é o bloco afim, que corresponde a uma transformação linear, né, no espaço Rn, né? E, consequentemente, no plano afim mergulhado, né? Esse bloco T aqui, né, é um bloco, se for para o espaço tridimensional, essa matriz é uma matriz quadrada 3x3, a transformação afim, né? E a translação vai ser um vetor, né, 3x1, né, aqui, né? E aí você tem a transformação perspectiva, né, que exatamente vai mapear pontos, né, do espaço afim mergulhado no espaço dos pontos ideais, né, que também é um outro vetor, né, no caso aqui 1×3, que está aqui embaixo, né? E aí, finalmente, nós temos esse bloco aqui, S, né, que é um bloco 1×1, que é um bloco de escala, e que a gente pode explorar para normalizar essa transformação, porque do mesmo jeito que eu dividia ou multiplicava todos os elementos do vetor por 1 e o último ficava igual a 1, eu posso representar essa matriz de uma forma normalizada, né, dividindo todos os elementos por S. Então, aqui eu vou ter, né, um valor 1 nesse bloco de escala, né, e é uma representação única dessa transformação projetiva, né? Isso, de fato, é muito usado, né? Então, se a gente for olhar tudo que a gente viu até agora e fizer uma análise das propriedades, né, que estão associadas com o espaço projetivo, né, então, essencialmente, nós temos 2 tipos, né, de transformações, né? Transformações que deixam o plano π invariante e transformações que não deixam o plano π invariante. Então, essas transformações que deixam o plano π invariante são exatamente as transformações afins, que estão no bloco afim, que é uma transformação linear, e no bloco de translação, né? E as operações que não deixam o plano afim invariante são as operações perspectivas, estão naquele bloco perspectiva, né? Então, isso aí a gente entendeu a anatomia de uma transformação projetiva do ponto de vista da computação gráfica, né? E aí agora eu queria, assim, mostrar, quer dizer, as propriedades básicas, né, e as transformações
que a gente vai usar comumente, né, em computação gráfica, tanto para modelagem quanto para visualização, né? Então, essas primeiras aqui, né, são principalmente para modelagem e essa aqui seria para visualização, né? Então, a gente tem a transformação de identidade, que é muito importante, né, porque em termos de álgebra é uma coisa que a gente vai usar, né? Então, a gente tem a translação, rotação, escala e a perspectiva, né, além da transformação de identidade. Então, o que elas são? Bom, a translação, né, é uma matriz identidade, né, com o vetor de translação aqui nessa última coluna e aqui normalizado, né? A rotação é uma questão que eu não vou falar muito aqui, porque é uma questão mais complexa, porque, como eu falei, a rotação ela é dada por uma matriz ortonormal, né? Então, tem várias maneiras de definir rotações. A maneira correta é usar quaternions, mas eu não vou falar de quaternions, pelo menos agora aqui no curso. Mas tem uma maneira que é bem simples de pensar em rotação, que é exatamente usando o ângulo de Euler, né, que seria uma composição de rotações, né, em torno dos eixos principais da base canônica, né, dos eixos x, y e z. Né? Então, você fazendo a composição de rotações, você vai ter uma rotação arbitrária, mas isso tem alguns problemas em termos de como você operacionaliza isso, né, dependendo do que você quer fazer. Então, o correto é usar quaternions, que tem uma álgebra correta do ponto de vista de rotações, mas eu não vou falar disso agora. Então, finalizando, né, nós temos a transformação perspectiva, que eu falei que ela está aqui embaixo e exatamente vai fazer aquele mapeamento que corresponde a uma projeção na perspectiva, a transformação perspectiva. E a gente vai usar isso nas operações de visualização, né? Além disso, tem outras transformações que são interessantes, né? Que são, por exemplo, o espelhamento, né? O cisalhamento, né? Outras distorções, rotações arbitrárias, né? Que são úteis, mas assim, não são usados principalmente em modelagem. Quer dizer, se a gente quiser fazer modelagem de maneira simples, né? Ficando só com translação, rotação e escala, dá para fazer praticamente tudo, e para visualização a gente fica com a transformação perspectiva, né? Mas por que isso, né? Porque, na realidade, como a gente tem essa álgebra, né, a gente tem uma coisa muito eficiente que assim, a gente pode decompor e compor transformações projetivas. Porque, no caso aí, a gente tem um negócio que é completamente unificado, né? Então, como eu falei, por exemplo, uma rotação, ela pode ser uma composição de rotações em torno do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, né? E, de fato, isso a gente vai usar muito em computação gráfica, porque você pode pegar uma sequência de transformações e fazer a composição dela, né? E isso aumenta muito a eficiência, porque nota que se eu pegar a composição de transformações T1, T2, Tn, né, e aplicar num elemento P, né, isso aí é equivalente a eu pegar esse vetor P e aplicar, né, multiplicar por essas matrizes, M1, M2, Mn, né? Mas eu posso compor essas matrizes todas numa única matriz que vai representar o agregado dessas transformações. Então, é a mesma coisa eu multiplicar esse P por essa M, né, para ter o resultado, e multiplicar o P por M1, M2, M3 e tal. Então, nota que se eu tiver um número muito grande de transformações aqui, quando eu faço essa composição, eu vou multiplicar as matrizes uma vez só, né, e vou poder aplicar para muitos pontos, né? Então, isso é muito comum quando você está fazendo operações tanto geométricas quanto operações de visualização, que você tem representação de objetos, né, que são dados por muitos pontos e você quer fazer a mesma transformação no objeto inteiro, né? Agora, um negócio que é importante notar é que essas transformações não são comutativas, né? Então, se eu faço M1, M2, Mn, é diferente de Mn, M2, etc., né? E, de fato, na realidade, quer dizer, se eu quiser a inversa dessas transformações, né,
supondo que cada transformação é inversível, a inversa da sequência, né, vai ser, na realidade, pegar, se eu tenho M1, M2 até Mn, a inversa disso é exatamente fazer o contrário. Mn inverso, N-1 inverso até M1 inverso. Né? Então, isso aqui também é feito e a gente vai usar muito essas coisas, né, em operações. Né? Bom, aí continuando, exatamente para fazer essas composições e para fazer as operações, a gente vai precisar de operações com as matrizes, né, e com os vetores. Né? Então, a gente tem o produto de matrizes, a transposta de matrizes e a inversa de matrizes. Né? Então, o que acontece? Né? Se a gente for fazer um balanço de tudo que a gente discutiu até agora, né? Então, usando a geometria projetiva, os conceitos são, na verdade, de projeção. Né? Ela incorpora, né, transformações lineares, translações e a transformação perspectiva, e ela tem uma invariância, que é a invariância a estruturas lineares. Né? E a gente atingiu o objetivo que nós queríamos, que a gente tem todas as operações incorporadas numa única geometria e tem uma representação unificada através desse isomorfismo de transformações com matrizes. Né? Então, tem uma álgebra que a gente pode explorar computacionalmente em tudo que a gente vai fazer de maneira super eficiente. Né? Então, agora eu queria falar exatamente como você implementa essas operações geométricas para a modelagem. Né? Então, essencialmente, o que a gente vai querer fazer é transformações de objetos geométricos. Né? Então, eu vou falar, na realidade, de transformações dos vários tipos de objetos geométricos que a gente vai ter. Né? Primeiro eu vou fazer uma revisão e depois eu vou falar exatamente daquela dualidade de pontos e direções, né? De segmentos e de reta, né? Cálculos de interseção, plano tangente, e vou terminar com essa questão da representação e a dualidade em relação à descrição geométrica, né? Que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente no curso. Então, fazendo uma revisão das transformações, né, a gente viu que a transformação, a gente vai sempre lidar com ponto normalizado, né, que é o ponto no espaço afim, né, ele vai ter a coordenada w igual a 1, né, coordenada x, y, z, w igual a 1, e a gente vai ter uma transformação projetiva, que é a multiplicação desse ponto, que é um vetor de dimensão 4, né, por essa matriz 4x4. Né? Só que fica implícito aí que a gente tem essa divisão homogênea no caso geral, né, que em alguns casos, quando a gente fizer uma transformação projetiva mesmo, que pode mudar, né, por exemplo, a transformação perspectiva, que pode mudar essa relação, né, a gente vai ter que dividir pelo W, né, para normalizar. Né? Então, isso aí está implícito no que a gente vai fazer nessas operações. Né? E aí tem uma coisa interessante que a gente pode explorar na representação, porque a gente pode assumir, né, que os pontos têm a coordenada W igual a 1 e as direções têm a coordenada W igual a 0. Então, isso, assim, tudo vai funcionar da maneira correta. Né? Porque quando eu tenho essa coordenada W igual a 0, né, eu vou estar operando com direções no espaço dos pontos ideais, que são direções. Por outro lado, a gente pode usar a geometria projetiva, né, e essas construções que a gente fez de ponto e direção para criar outros elementos geométricos importantes. Por exemplo, a gente vai falar de traçado de raios. Né? Então, eu quero definir o raio. Então, o raio, né, ele tem uma origem e tem uma direção. Né? Então, essa origem vai ser representada por um ponto, né? E a direção vai ser representada por uma direção. Né? Então, com isso, eu tenho esse par aqui de dois vetores, né? Que um é um ponto, outra direção, que corresponde o ponto à origem do raio, e o outro à direção do raio. E aí eu posso usar as transformações projetivas para tanto transformar esse raio, né, quanto calcular um ponto ao longo do raio, porque nota que eu tenho uma descrição paramétrica, né? Então, eu posso definir esse raio como R de t, né? Eu tenho um parâmetro t aqui,
seria a distância aqui ao longo disso aqui, que vai ser igual a O mais TD, né? Então, quando t igual a zero, ele está aqui na origem, né? Eu vou variando o t aqui, né? Eu vou andando com esse ponto ao longo do raio. E a gente vai usar muito isso, né? E, em particular, uma coisa que a gente vai querer fazer é a interseção, né, de um raio com uma superfície. E, uma vez que a gente faz essa interseção, a gente vai querer calcular esse ponto ao longo do raio usando aquela operação que eu falei. Só que, para isso, a gente vai usar a representação implícita da superfície, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente no curso, né? A outra questão importante é que eu tenho uma superfície, né, e eu vou fazer várias operações no plano tangente dessa superfície, né? Então, aqui eu tenho a direção normal, tenho um sistema de referências aqui, né? E vou querer fazer operações no plano tangente. Para transformar plano tangente, a gente faz uma transformação que é um pouco diferente, porque a gente tem que obedecer, né, essa propriedade aqui, que eu vou representar um plano como esse vetor aqui é ABCD, né, onde esse ABC é como se fosse a distância do plano à origem, esse D é uma... Quer dizer, esse ABCD é o vetor normal ao plano e o D é a distância do plano à origem, né? Quer dizer, você pode pensar que eu tenho um determinado plano aqui, né? Tenho a origem aqui, né? Então, a distância mínima aqui desse... Deixa eu fazer de novo aqui. Então, eu tenho um plano aqui, né? E aí, se eu for olhar qual é a menor distância desse plano, né, à origem, né, pegando aqui, né, seria um vetor aqui ABC, né? Desculpa, voltando aqui. Se eu pegar qual é a normal desse plano, né, direção normal, né, é um vetor ABC, né? E se eu pegar a distância desse plano aqui, né, a menor distância à origem, é uma distância D, né? Então, aqui eu tenho, né, o ABC, que é esse vetor, e aqui eu tenho esse D, que é essa distância. Então, a representação homogênea de um plano é essa ABCD, né? Só que isso aqui, na verdade, é como se fosse a equação implícita do plano, porque esse plano é o suporte, o conjunto de todos os pontos da forma AX mais BY mais CZ mais DW igual a zero, né? Então, de fato, é uma descrição implícita do plano. E eu tenho que, para respeitar isso, né, o produto interno aqui, né, do N por qualquer um desses pontos vai ser igual a zero. Então, eu tenho que respeitar isso para poder transformar, né, o plano, né? Então, isso significa que eu vou ter que ter uma transformação assim, ó. Então, para transformar um plano, eu vou, na verdade, pegar a inversa da transformação projetiva e pegar a transposta dela e multiplicar por esse vetor aqui, que seria a representação homogênea do plano, né? Então, essa é a maneira certa de fazer a transformação, né? E aí, finalmente, eu queria falar exatamente dessa interpretação dual de transformações. Eu ainda não falei aqui no curso, né, de representação paramétrica ou implícita, né? Mas o fato é o seguinte, que na representação paramétrica nós temos pontos, né, que pertencem ao espaço ambiente, né? E na representação implícita nós temos um sistema de coordenadas na qual a gente avalia os pontos do espaço ambiente, né? Então, na realidade, assim, nós podemos fazer uma mesma transformação, né, se for para uma representação paramétrica, né, eu quero mudar os pontos, né? Então, eu vou, na verdade, pegar, por exemplo, se eu quero fazer uma rotação nesse sentido aqui, eu vou pegar e rodar cada ponto, né, e eles vão estar rodados. Eu vou operar diretamente nos pontos. Só que se eu quiser fazer
uma operação numa representação implícita, né, eu tenho que mudar o sistema de coordenadas. Então, eu não vou mudar a maneira de avaliar os pontos. Eu vou, na verdade, operar no sistema de coordenadas. E aí, transformar ele, né, de maneira que no sistema de coordenadas transformado, os pontos estejam rotacionados. Isso implica, nota que se eu estava fazendo uma rotação nessa direção aqui, para obter esse resultado, aqui eu tenho que rotacionar o sistema de coordenadas ao contrário, né? Porque eu vou obter o mesmo efeito. Então, isso é uma interpretação dual e a gente vai usar muito. E isso é uma outra razão que a gente precisa sempre ter uma transformação projetiva direta e inversa, né, para operar, né, com computação gráfica, né? Bem, como eu falei no começo da aula, né, nós temos aqui, né, várias alternativas para implementar essa geometria da computação gráfica. Vocês não vão se preocupar com isso porque vocês vão estar usando bibliotecas que já têm isso implementado, né? Mas, por exemplo, o pessoal que fez o PyTorch 3D, ele teve que implementar isso. Então, como eu falei, você pode usar uma implementação que é baseada numa linguagem orientada para objeto, você pode usar outros tipos de implementação, né, dependendo da linguagem, né? Mas não é uma coisa que, nesse curso aqui, a gente precisa se preocupar, né? Uma observação importante é que, na verdade, essa geometria da computação gráfica ela tem outros usos, porque, além das coisas geométricas, por exemplo, se a gente vai representar uma cor, né, a gente vai representar a cor num espaço de cor, né? E esse espaço de cor ele vai ser, no caso, por exemplo, um espaço tricromático RGB, né? Ele vai ter uma representação semelhante, só com operações um pouco diferentes, né? Por outro lado, a gente pode ter transformações que não são projetivas, mas são transformações gerais, como deformações, coisas não lineares, né? E assim, a gente pode trabalhar com descrições de objetos, né, que são dados por não só representações implícitas, mas e paramétricas, mas assim, malhas poligonais, né? Mas, por exemplo, por retalhos paramétricos de ordem mais alta, né? Ou vários tipos de superfícies algébricas, né? E aí, com isso, você tem, né, uma série de implicações que vai usar essa geometria. Eu não vou falar muito disso aqui, porque isso não é a tônica desse curso. E aí eu queria terminar a aula, né, entrando, né, numa parte mais ligada com aprendizagem de máquina. E foi uma coisa que o Alisson falou na aula passada, né? Porque, assim, nota que nessa aula de hoje eu estou falando da geometria para computação gráfica para fazer modelagem, né, e para fazer visualização, né? Isso a gente vai usar em aprendizagem de máquina, mas uma das coisas que a gente vai fazer também é a coisa ao contrário, que a gente vai, na verdade, usar para fazer, né, reconstrução, né, e análise de imagens para inserir estruturas de uma cena tridimensional a partir de várias imagens. Então, isso aí está na área de reconstrução e visão computacional, que é o que eu vou falar na próxima aula, né? Mas, de todo modo, na hora que a gente faz, né, aprendizagem de máquina, a gente tem que criar aquelas funções de perda, né, para poder comparar coisas, né? Então, por exemplo, o que o Alisson falou na aula passada, se eu quero ter uma superfície ali de um objeto e quero deformar ela para chegar na superfície de um outro objeto, isso vai ser tema de um assignment que vocês vão ter, né? Esse exercício faz isso, só que eu tenho que poder comparar a forma de um objeto com a forma do outro. E para fazer essa comparação, eu preciso ter uma métrica, né? Então, aqui eu vou falar algumas coisas ligadas com métrica e vou falar a coisa mais básica, que é uma métrica ligada com conjunto de pontos, né? Então, se a gente for pensar numa métrica de conjunto de pontos, qual é o problema? Dado dois conjuntos de pontos, por exemplo, esse aqui, né, e esse conjunto de pontos aqui, eu quero, de alguma maneira, ver se eles coincidem, quanto distante eles estão dos outros e tal,
né? Medir a discrepância entre esses pontos, né? Imaginando que possivelmente eles fazem parte, né, de amostras de uma superfície. Por exemplo, poderia ter essas duas curvas aqui, né, e comparar esses dois conjuntos de pontos poderia me ajudar a comparar essas representações dessas superfícies aqui, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Essencialmente, a gente tem que criar uma correspondência, né, entre esses conjuntos de pontos para poder fazer algum tipo de comparação, né, e criar uma métrica, né? Então, tem duas distâncias que eu vou falar aqui. Uma, o Alisson falou na aula passada, né? E é exatamente essa distância de Chamfer, né? Que significa essa distância de Chamfer? Como o Alisson falou, né, a distância, a métrica, ela tem que ser simétrica, né? Então, o que é? Na verdade, você pega todos os pontos do conjunto S1 e vê a menor distância deles, né, ao ponto, quer dizer, a distância dele ao ponto mais próximo, né, do conjunto S2 e pega o mínimo dessas distâncias, né, e faz o simétrico, pega todos os conjuntos do conjunto de pontos S2 e vai pegar a distância a todos os pontos do conjunto S1, pega o mínimo dessa distância e soma os dois, e isso aí vai dar uma métrica, que é a métrica de Chamfer, né? Mas nota o seguinte, em alguns casos, esses casos aqui, ó, a correspondência ela é também totalmente simétrica, né? Agora, nesse caso aqui, né, quer dizer, esse ponto aqui ele está mais próximo desse, mas esse ponto aqui está mais próximo desse aqui, né? Quer dizer, isso, assim, funciona, mas não é o ideal. O ideal é essa métrica aqui que chama de Earth Movers, né? Que é a distância de mover areia. Isso em computação gráfica foi muito explorado, né? É um conceito matemático muito assim, poderoso, e ele consiste numa correspondência fazendo um assignment ótimo, né? Quer dizer, assim, você vai procurar fazer o que em combinatória e otimização é chamado de casamento bipartido. Quer dizer, você tem que fazer um casamento ótimo, né, de um ponto com o outro, né? E isso é um problema um pouco mais complicado, mas ele dá uma métrica bem mais poderosa. Nota que aqui nesse caso, né, todos os pares aqui, né, tem essa correspondência unívoca aqui, né? E ele vai fazer exatamente essa bijeção aqui, né, entre o conjunto de pontos S1 e o conjunto de pontos S2, né? Então, você tem essas duas métricas que são usadas, né, principalmente quando você tem representação, né, geométrica em aprendizagem de máquina a partir de pontos. A gente vai ver isso no curso, né? E isso tem uma implicação importante, né, porque, assim, na hora que você usa essa métrica, né, você vai estar estimando uma série de coisas e isso tem a ver, por exemplo, com o que seria a forma média, né, de vários pontos no algoritmo de aprendizado e tal. E quando você usa essa Earth Moving Distance, né, você tem resultados melhores do que com Chamfer Distance, né? Então, assim, mas o Chamfer Distance é mais fácil de trabalhar e a gente vai usar nos assignments essa Chamfer Distance, tá? Mas é importante vocês saberem o que isso implica, né? E, assim, uma das implicações é a implicação computacional e outra é uma implicação assim, estrutural mesmo, né? Quer dizer, então, você, na verdade, quer definir uma função de perda, né, para um algoritmo de estado de máquina que seja numericamente fácil de otimizar, né? Então, nesse caso, por exemplo, a Chamfer Distance é mais fácil de otimizar, né? Embora a Earth Moving Distance vai dar resultados melhores, né? E aí você tem exatamente esse requisito geométrico, né, que você quer que ela
reflita diferenças de forma de uma maneira natural, né, e permita, por exemplo, interpolação entre formas e tal. E aí, nesse caso, a Aerofumovilis é um pouquinho melhor, mas a Chamfer disso também funciona bem, né? E, principalmente, o que a gente vai precisar para fazer a aprendizagem de máquina é poder fazer otimização usando essas distâncias. E, no caso, quer dizer, isso significa que essa métrica tem que ser diferenciável em relação à representação de pontos, né? E, no caso, tanto a Chamfer Distance quanto a Earth Moving Distance atende a isso, né? Ambas são funções simples das coordenadas, né? Em posições gerais, a correspondência é única, né? E, principalmente, quando você tem um movimento infinitesimal, né? Pensando em diferenciabilidade, quer dizer, essa correspondência aqui não muda, né? Então, é isso que a gente vai usar e vocês vão ver isso mais para frente nos assignments, tá ok? E só para terminar aqui, quer dizer, a gente vai colocar essas métricas, né, nas funções de perda, né, e isso vai ser explorado em uma série de aplicações, né, de aprendizagem de máquina para 3D Deep Learning, né, para cenas 3D. Bom, é isso. Eu vou descompartilhar minha tela aqui, aí a gente pode conversar um pouco. E Alisson, se você quiser, pode